Diz assim, irmãos: por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios, se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus a mim confiada para vós outros. Pois, segundo uma revelação, me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco resumidamente, pelo que, quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, e o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas, no Espírito, a saber que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho, do qual fui constituído ministro conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos oculto em Deus, que criou todas as coisas, para que pela Igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. Porquanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, pois nisso está a vossa glória. Vamos orar, igreja amada? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós oramos em nome de Jesus Cristo, pedindo que o Senhor ilumine os nossos olhos espirituais, nos faça compreender mais desse mistério outrora oculto, mas agora revelado ao seu povo, às suas ovelhas, que ouvem a sua palavra, se alimentam e seguem essa palavra, Senhor. Edifica-nos, fortaleça-nos no nosso homem interior, no nome de Jesus Cristo. Sua palavra ilumina, dá entendimento. Então pedimos que o Senhor nos ajude a compreender e aplicar essa palavra em nossas vidas, porque lâmpada para nossos pés e luz para o nosso caminho é a tua santa, fiel e poderosa palavra. Nós pedimos em nome de Jesus, para a glória do Senhor, Deus Pai. Amém, gente? Deus é maravilhoso, né? Deus é bom, a sua palavra é a verdade. O apóstolo Paulo, o autor dessa carta, escrevendo aos Romanos, ele disse que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e depois do grego, né? Do gentio. Paulo introduziu a carta de Romanos assim, capítulo 1, versículo 16. Aqui no capítulo 3, irmãos, Paulo continua falando sobre o assunto que nós ministramos no capítulo 2, sobre o que Deus fez com os gentios, o mistério de Deus que estava oculto, que foi revelado. Deus havia dito a Abraão que todas as famílias seriam benditas, todas as nações seriam benditas em Abraão. Deus já havia pré-anunciado a Abraão que Deus alcançaria o mundo, mas o povo, a família de Abraão, não compreendeu isso e desconheceu esse mistério. Que mistério? De que Deus estaria alcançando os gentios. E Paulo então descreve a situação de gentios no capítulo 2, que eles estavam separados, alheios às alianças da promessa, sem Deus e sem Cristo no mundo. Eram incircuncisos, ou seja, não judeus. Aí Paulo
mostra a riqueza da graça de Deus, alcançando os gentios e fazendo de ambos, judeu e gentil, um corpo, uma família chamada família de Deus, que é a igreja de Deus. Então o mistério aqui é que Deus alcançou os gentios, e foi assim que a igreja primitiva começou, primeiro com os judeus, depois no livro de Atos a gente vê o evangelho alcançando os gentios. Não é isso? Inclusive chegando nessa cidade chamada de Éfeso, uma cidade que foi evangelizada, né, por Paulo, por Priscila, por Áquila, e o evangelho chegou até eles, como chegou na casa de Cornélio, registrado no capítulo 8, gentil. Paulo, então, levantado como apóstolo dos gentios, entrou no chamado, né, na vontade de Deus para a sua vida, que era alcançar os gentios, nascido fora de tempo, o menor dos todos os santos, ele diz, né? Ele foi em suas viagens missionárias e alcançando os gentios, que era um povo que não era judeu, que não tinha a aliança com Deus. Era um povo completamente desprezados pelos judeus. E Paulo, o autor dessa carta, é levantado para alcançá-los, alcançar os gentios, e a gente vê isso de fato no registro das primeiras viagens missionárias, não só Paulo, mas também o apóstolo Pedro, que teve uma visão, que desceu do céu um lençol com quadrúpedes, e uma voz que dizia para ele: Pedro, mata e come. Era uma visão que Deus estava dando a Pedro com relação ao alcance dos gentios, que eram impuros, mas que Deus purificou. Deus, na sua eternidade, escolheu também um povo gentil para ser o seu povo, para ser a igreja. Os judeus tropeçavam nisso e não compreendiam isso, nem judeu nem gentil. Como é que Deus poderia, né, na cabeça dos ouvintes de Paulo, como é que judeu poderia comer com gentil, andar com gentil? Isso não parecia bem, não era fácil ser compreendido. Por isso Paulo gastou tanto aqui para falar sobre esse assunto, do que Deus fez, que a eleição e a predestinação de Deus, nos planos eternos de Deus, Deus resolveu, por sua infinita misericórdia, bondade, alcançar os gentios, e a gente dá graças a Deus por isso, porque nós éramos gentios, nós não éramos judeus. Paulo fala que a bênção de Abraão chegou aos gentios, entende? É onde nós entramos aí. Os judeus tropeçaram e os gentios foram alcançados. João capítulo 1 diz que Jesus veio para os seus não receberam, mas a todos que receberam, receberam-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então o assunto que Paulo começou no capítulo 2 ainda, falando dessa junção, desse mistério que estava oculto, que não tinha sido revelado no passado, ele foi revelado. E o que foi que Deus fez? Em Cristo Jesus, alcançou gente gentílica de toda raça, tribo, línguas e nações. Essa é a ideia que Paulo traz para a gente no final do capítulo 2, e no início do capítulo 3 ele ainda continua falando desse assunto. Depois que ele falou sobre a nossa última mensagem, capítulo 2, olha como é que ele começa o capítulo 3. Por esta causa, que causa? A causa de que Deus também alcançou gentil. Entende? Porque os judeus não queriam acreditar nisso de jeito nenhum, gente. Essa foi a razão que Paulo foi a Jerusalém com Barnabé e foi recebido por Pedro, Tiago e João, e teve ali suas primeiras reuniões para discutir esse assunto, porque o Espírito Santo também estava sendo concedido aos gentios. E Pedro, Tiago e João consentiu, aprovou a conversa de Barnabé e Paulo e disse assim: então vocês vão para os gentios, que nós vamos aqui ficar com os da circuncisão, que eram judeus. Então, por essa razão, por essa causa, Paulo vai mostrar
a graça que Deus concedeu a ele para isso, ao ponto dele acreditar que ele era prisioneiro, não de César, Nero, mas era prisioneiro de Cristo Jesus. Logo no versículo 1, ele vai mostrar essa razão, a razão ou a causa pela qual ele está envolvido, dedicado a essa causa. E a causa é o amor aos gentios, e por causa da soberania de Deus que o levantou para isso e o habilitou para isso, concedendo graça a ele. Ele se apresenta como uma pessoa que, apesar de ser o menor de todos os santos, Deus o escolheu e o capacitou para ser apóstolo aos gentios. Então, ele, por essa causa, pelo amor aos gentios, Paulo está preso em Roma. É de lá onde ele escreve essa carta. Então, a prisão de Paulo em Roma, em Cesareia, e todo o sofrimento e perseguição e tribulação que Paulo passou, estava cooperando. Entende? Paulo sempre faz questão de mostrar que todas as coisas estão cooperando, que Deus é soberano para o propósito, para o cumprimento do propósito de Deus. Então a causa é essa. Paulo, sou prisioneiro de Cristo. Paulo sabia que ele era preso de César, de Roma, né? Mas ele não reconhece isso. Ele sabe que tem algo maior por trás. Eu sou de Cristo, e não de César, e não de Nero, e não de Roma, mas de Cristo Jesus. Por amor de vós, gentios. Entende? Então ele vai, de fato, continuar falando do resgate do povo escolhido de Deus entre os gentios, que Deus uniu e fez um povo só, que é a sua igreja. Eu citei na outra mensagem, por exemplo, Romanos capítulo 9, versículo 24, que Deus chama a igreja vasos de misericórdias, que foram chamados entre judeus e gentios, que inclusive lá em Romanos, também Paulo traz essa ideia de que o evangelho salva um e outro, porque Deus escolheu um povo entre ambos os povos, judeus e gentios. Versículo 2, ele diz: se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus a mim confiada para vós outros. O que ele está dizendo aqui? Vocês devem ter ouvido que Deus me levantou e me concedeu apóstolo a vocês, gentios. Paulo está dizendo o que para os gentios que estão em Efésios, que agora são cristãos? Vocês sabem que Deus me confiou isso. Deus me concedeu, Deus me revelou, Deus me chamou. Eu sou apóstolo de vocês. Vocês são selos, não disse a Efésios, mas disse aos Coríntios. Vocês são selos do meu apostolado. Deus me chamou, eu sou apóstolo pela vontade de Deus. Então Paulo diz aqui no versículo 2 que Deus o concedeu graça, confiou. E esse chamado, essa vocação de Paulo era aos gentios. Versículo 3: pois segundo uma revelação me foi dado conhecer o mistério, conforme eu escrevi há pouco, resumidamente. Então, quando Deus levanta Paulo, Jesus aparece a Paulo e dá entendimento a Paulo, dá compreensão a Paulo de que os gentios eram alcançados pela graça, pela escolha de Deus, pela redenção em Cristo Jesus, pelo derramamento do Espírito Santo sobre eles, por causa da escolha, por causa do sacrifício de Jesus, por causa da ação poderosa do Espírito Santo, do poder de Deus. O mistério era Deus alcançando os gentios. E no versículo 4, Paulo diz assim: pelo que quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo. Quando ledes o quê? O que Paulo escreveu resumidamente. É o que ele disse: o que eu escrevi resumidamente, você vai entender pelo que eu escrevi, que Deus me concedeu essa graça e esse discernimento e essa revelação. Ou seja, tudo que Paulo escreveu, as cartas de Paulo, ela nos revela
esse mistério e que Paulo escreve. Que mistério? A igreja é um povo que Deus escolheu entre judeu e gentil. Esse é o mistério, resumidamente, que Paulo entendeu, que Paulo recebeu revelação. Agora, para compreender melhor, vocês lembram o que Paulo fazia com gentios. Lembra disso, né? Ele buscava cristãos e queria matar. Ele consentiu com a morte de Estevão. Paulo era completamente, gente, contra o cristianismo. Paulo não era a favor de Cristo. Paulo também era um que não compreendia para quem Cristo veio. E o Senhor concedeu isso a ele. O Senhor aparece a Paulo: Saulo, Saulo, por que você me persegue? E Ananias: não, vou não. Não vou lá não, lá no Paulo não. Lá em Damasco não, porque ele persegue a igreja. E o Senhor disse para ele: olha, vá porque ele é um vaso escolhido. Deus o escolheu para isso e concedeu, apareceu a Paulo e deu discernimento a Paulo. Paulo discerniu, entendeu as Escrituras, ele entendeu o que as Escrituras diziam sobre Jesus Cristo. Deus deu discernimento, Deus revelou, Paulo entendeu, e pelo que você lê de Paulo, você reconhece. Como Pedro, por exemplo, né? Que outrora foi repreendido por Paulo. E o que que Pedro fala de Paulo, não é? O que Pedro fala de Paulo? Vamos ver isso comigo, lá na carta de Pedro. Pedro fala que Deus, 2 Pedro, abra comigo aí, 2 Pedro capítulo 3. Pedro reconhece isso que Paulo está falando no capítulo 3 de Efésios. Olha só, versículo 15 de 2 Pedro, capítulo 3, ele diz assim: tendo por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente nosso amado irmão Paulo vos escreveu. Entende? Pedro está reconhecendo as escritas de Paulo, de que Paulo recebeu conhecimento e sabedoria de Deus e discernimento da graça de Deus alcançando os gentios. Então o apóstolo Pedro, que era um dos 12 apóstolos, coluna da igreja em Jerusalém, andou com Jesus Cristo. Paulo não teve esse privilégio de andar como Pedro andou, de ver o que Pedro viu. Paulo foi o 13º apóstolo, gente, depois da morte e ressurreição de Jesus, entende? Mas Deus deu a ele, o menor de todos os santos. Nem sou digno de ser chamado apóstolo. De repente Deus levanta Paulo e revela tudo a Paulo, entrega tudo a Paulo. Paulo é assim, 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 assim. Ou seja, Paulo entende o que os próprios apóstolos antes dele, testemunha ocular de Jesus, não entendeu. Então Paulo tinha esse discernimento e Pedro reconhece isso. Veja aí. Igualmente ao nosso amado, olha como é que Pedro chama Paulo. Ao nosso amado irmão Paulo vos escreveu segundo a sabedoria que lhe foi dada. Então Pedro reconhece a sabedoria, o discernimento das cartas que Paulo escreve. E Paulo diz isso: quando você lê o que eu escrevi resumidamente, vocês vão saber o discernimento que me foi dado para vós outros. E ele ainda continua dizendo: ao falar acerca destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras, para a própria destruição deles. Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos
Não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, decaias da vossa própria firmeza. Alguém pode dizer amém aí? Amém. Então, meu irmão, o que Paulo está dizendo no capítulo 3, acerca do que ele escreveu, que quando os efésios ou qualquer outro cristão, judeu ou gentil, tivesse contato com as escritas dele, pudesse compreender que Paulo, de fato, era um apóstolo do Senhor Jesus para pregar um evangelho que une esses dois povos, que até então era impossível de ser unido, e Deus une em Jesus Cristo. Versículo 5: o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito. Aí Paulo diz, olha, não, os apóstolos agora, os profetas, eles tiveram revelação e entendimento e escreveram, né? Por isso que nós somos edificados pelos fundamentos dos apóstolos e dos profetas. Nós somos fundamentados, edificados, ou seja, nós não temos mais hoje esse tipo de apóstolo, apóstolo de fundação. Não. Apóstolo que nós vamos ver no capítulo seguinte, que já é citado aqui, hoje em dia nada mais é do que ele é um enviado de Deus, hoje, tá? Um enviado com a mensagem já escrita, já revelada. Homem nenhum pode distorcer o que já foi revelado, o que já foi fundamentado, entende? Paulo citou aos Coríntios dizendo, eu como prudente construtor lancei o fundamento, que é Cristo Jesus. Outro, porém, veja como edifica, entende? A edificação hoje em dia precisa continuar sendo pela palavra escrita pelos apóstolos, porque foi a ele que foi dado conhecer, a eles que foram dados conhecer os mistérios. Amém, gente? Que mistério? O mistério que outrora estava oculto. Você ouvia a velha aliança, e na velha aliança, o povo judeu, os descendentes de Abraão, os circuncidados, não acreditavam, não entendiam, não compreendiam que Deus iria alcançar gentil e que iria salvar gentil. De jeito nenhum. Por isso que nem com os samaritanos eles se davam. Não queriam comunhão. Tá? Versículo 6. Olha só o que Paulo traz aqui. Ele traz aqui exatamente o que aconteceu com os gentios. O que aconteceu com a compreensão, o discernimento dessa revelação que ele traz, Deus alcançando os gentios. O que Deus fez com os gentios? Olha só. A saber que os gentios, a saber, saibam vocês que o discernimento que eu tive revela que os gentios são co-herdeiros e membros do mesmo corpo. Lembra de ambos fez um? No capítulo 2, Paulo repete o mesmo assunto. Eles, os gentios, são coparticipantes. Co-herdeiros e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Então não é mais Israel, não é mais os judeus. Os gentios agora são coparticipantes, são co-herdeiros. Dos dois, eles fez um. Ele está defendendo o seu apostolado, o seu ministério, dizendo o que lhe foi confiado por Deus, anunciar aos gentios que eles têm o mesmo direito que os judeus. Ele é coparticipante, ele é da mesma família agora. E aí ele gera aqui aos seus ouvintes uma união de um povo. E esse povo é chamado de igreja.
separados, tirado entre judeu e entre gentil. Louvado seja Deus, coparticipantes e co-herdeiros da promessa, entende? Então é exatamente aquilo que Deus já dizia a Abraão: em ti serão benditas todos os povos, todas as nações serão benditas. Versículo 7, do qual fui constituído ministro, diácono. Eu fui constituído conforme o dom da graça de Deus a mim concedida. Ele repete o que já havia dito no versículo 3. Vocês ouviram falar da graça concedida a mim. Ele repete a mesma coisa, que Deus o fez diácono, ministro, conforme o dom da graça de Deus concedida a ele. Ele entendia, gente, ele compreendia o chamado dele. Aquilo para que Deus o chamou, entende? Isso é muito bom para o cristão. Entender que Deus chamou você para ser diácono, ministro, aquele que serve. Entende? Eu pergunto a você, você sabe que Deus o chamou? Você sabe disso? Sabia que é importante? Paulo aqui está mostrando insistentemente, com clareza, que ele tinha convicção para que o Deus o chamou. Se não tivesse, ele já teria corrido da cadeia, ou teria pedido a Deus para tirá-lo da cadeia. Ele não pediu. Ele pediu foi ousadia para pregar o evangelho como deveria pregar, manifestar como deveria manifestar, entende? Então Paulo não estava preocupado com a cadeia. Pelo contrário, o que ele diz? Eu sou prisioneiro de Cristo. Ele entendia que Deus era soberano e que tinha chamado, concedido a ele essa graça. De mesmo sofrendo, sendo perseguido, ele continuava a fazer o que Deus o chamou. E escreve essa carta preso, ensinando à igreja o que Deus fez pelos gentios, segundo a força operante do seu poder. Aí você olha novamente para a conversão de Paulo e vai perceber que foi uma operação do poder de Deus. Lembra que ele já falou desse poder? Lá no capítulo 1, foi segundo a operação do seu poder. Lembra que ele disse assim, olha, era para que vocês entendessem, compreendessem a riqueza, a grandeza do seu poder. Poder esse que ele exerceu ressuscitando a Jesus e o fazendo assentar nos lugares celestiais. Então Paulo não queria ser o que era, não escolheu ser o que era, não decidiu o lugar que ele ia pregar. Lembra que ele queria ir para vários lugares, o Espírito Santo impedia que ele fosse? Que ele queria pregar a palavra em Bitínia e o Espírito Santo impediu que ele pregasse? E de repente o Espírito Santo dava uma direção para ele? Então Paulo está dizendo, olha, foi segundo a força operante do seu poder. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão, nós precisamos acreditar nisso. Deus exerce uma força operante para mover, para fazer o que tem que ser feito. É isso. Paulo está reconhecendo isso. Muitas vezes a gente troca os pés pelas mãos e quer fazer coisas, entende? Mas perceba, irmãos, quando Deus quer fazer, Ele pega um inimigo insolente, um perseguidor da igreja e faz com que ele seja apóstolo a gentios que ninguém esperava. Ninguém queria que eles fossem alcançados. Ninguém. Eram rejeitados. Deus então diz, eu, com a força operante do meu poder, eu vou levantar quem você menos espera, para levar quem você menos quer, para alcançá-los. Percebeu quando Deus quer e opera? É isso. Então, meu irmão, ó, ai, que alívio. Existe uma força operante. E se essa força operante não operar, desista.
Igreja, irmãos, Efésios, Açul, em qualquer lugar, ela não funciona na força e sabedoria do homem. Ai daquele que perde tempo tentando levar na força do seu braço. É isso que ele está falando, não é na força do braço do homem. Paulo preso poderia fazer o quê? Segundo os nossos olhos. O quê? Mas foi exatamente preso que ele achou Onésimo, centuriões, guardas de César. Foi exatamente preso que ele escreveu essa carta que você está ouvindo. Foi preso, ou seja, só Deus faz. Só esse poder operando. Você está aqui ou não? Era esse poder operando, fazendo coisas que a gente nunca, jamais acreditaria ou faria. Então Deus, irmãos, Ele move o seu poder e realiza coisas. Deus está operando coisas aqui. Louvado seja Deus. Muito importante Paulo nos lembrar que é segundo a força do seu poder. Entende? Paulo está mostrando que tudo isso que aconteceu foi segundo a força do poder de Deus operando. Não foi Paulo, não foi ideia dele. Foi Deus fazendo dele o que queria, como queria. Verso 8. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça. Ele reconhece, eu era o pior, eu era o mais fraco, o menor e o pior dos pecadores. Timóteo, Paulo a Timóteo diz isso, eu era o pior dos pecadores. Aqui ele diz, eu sou o menor, era o menor de todos. Mas ele deu. Não foi assim que Jesus ensinou? Pai, graças te dou porque ocultou aos sábios e revelou aos pequeninos. Jesus disse, Pai, graças te dou porque ocultou aos sábios e revelou aos pequeninos. Explicação da parábola do semeador, Jesus Cristo disse, olha, a eles não é dado conhecer o mistério do reino, mas a vós outros é dado, porque ao que tem lhe será dado, e ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Explicação da parábola do semeador, Jesus explica sobre isso, entende, gente? Então Deus dá e revela a quem Ele quer. Jesus em suas parábolas ensinava essas coisas. É mal aos seus olhos dar o que é meu a quem eu quero? Deus dá a quem quer e deu a Paulo. Gente, e aí? Ele diz, a menor de todos os santos me foi dada esta graça. Que graça, gente? De quê? Qual foi a graça que foi dada a Paulo? Olha só, a de pregar aos gentios. Deus me deu uma graça para pregar aos gentios, Paulo está dizendo. Repito, convicção de que Deus o chamou e para que o chamou. Ele tinha convicção disso. Deus me concedeu uma graça para pregar aos gentios. E Paulo disse que quando você lesse, você poderia entender o discernimento. Veja só, aos gentios, o quê? O que é que você vai pregar aos gentios, Paulo? Diga para mim, Paulo. A graça que você recebeu foi para pregar os gentios, mas pregar o quê, Paulo? Pregar o quê, Paulo? Eu já entendi, você repetiu. É graça para pregar os gentios, mas o quê? As insondáveis riquezas de Cristo. Oh, aleluia! Louvado seja Deus! Insondáveis. Eu vi um pregador tentando explicar o que eram insondáveis riquezas de Cristo. Aí ele disse, deixa eu ilustrar aqui. Aí pegou uma criança na beira da praia e ele disse, o pai e o filho, né, a criança. Deixa eu explicar para você o que é insondáveis.
Você vai pegar o seu baldezinho pequenininho, vai tirar a água do mar e vai trazer aqui para o poço. Faça um pocinho aqui e vai tirando a água. E vai tirando a água. E ele começa a tirar água, começa a tirar água, começa a tirar água. Papai, o que é isso aqui? Disse, pois é. Você está tirando água daqui, está colocando ali, mas isso aqui não seca, né? Ou seca? Você seca o oceano fazendo isso? Pode tirar água, viu, gente? Pode ir. Pode ser que você não conheça praia, oceano, mas pode tirar água, viu? Sabe o que acontece? Não mexe com o nível. Permanece a mesma coisa. É insondável. Você tira, lê sua Bíblia, come ela, ouve ela. Você ouve, lê, come, tira de Cristo. E ele permanece o mesmo. É insondável. Não se acaba. É insondável. Venha para aqui, quando eu terminar de ministrar, abra esse texto, leia esse texto, explique esse texto que você vai ver o que vai acontecer. Provavelmente será muito melhor do que agora. Qualquer um de vocês pode vir para cá, leia esse texto, explique esse texto e você vai trazer riqueza. Você vai tirar a água dele e não vai se acabar. É insondável o que Paulo escreve. O evangelho que Paulo traz, irmãos, ele é tão rico que você tira e não se acaba, entende? É tão insondável, é tanta riqueza. Você está aqui ou não? Insondáveis riquezas de Cristo Jesus. É bom demais, é coisa demais. Se a gente for recordar o que Paulo traz em Efésios, você vai lembrar de quê? Só para você ter uma ideia. Das insondáveis. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos lá? Vamos ver as riquezas do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais. Isso são riquezas insondáveis. O que mais? Ai, gente, olha, escuta. Antes da fundação do mundo, Ele me escolheu. Ele te escolheu. Ah, gente, vamos lá, vamos tirar da riqueza do Evangelho. Ah, irmão, irmã, Ele nos predestinou em amor para sermos santos e irrepreensíveis. Tudo foi para louvor da sua glória e foi porque simplesmente Ele quis. E para mostrar a riqueza da sua graça, concedeu-nos gratuitamente no seu amado Jesus Cristo, nos redimiu e perdoou os nossos pecados. Ah, gente, não acabou não. Sabe o que foi que Ele fez? As insondáveis riquezas de Cristo? Ele enviou o Espírito Santo para eficazmente operar e aplicar todas essas verdades e fazer com que eles entendam, enxerguem, compreendam, saibam a riqueza da sua herança, a grandeza do seu poder, que Ele operou em Cristo Jesus, o ressuscitando dos mortos e o fazendo assentar à direita de Deus. Por isso, vocês estando mortos nos vossos delitos e pecados, nos deu vida, estando vós mortos. E Paulo vai trazendo e falando dessas riquezas, gente, nos quais nós andamos outrora, segundo o curso desse mundo, segundo principados e potestades do ar, e éramos por natureza filhos da desobediência, filhos da ira, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, nos deu vida, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus, é um presente de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Porque somos feituras dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras preparadas de antemão, para que vivamos nela, ou andemos nela. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus, as insondáveis riquezas de Cristo Jesus. E
Então Paulo diz, olha, foi para pregar as insondáveis riquezas de Cristo Jesus e manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos oculto em Deus, que criou todas as coisas. Então Paulo diz assim, sabe o que eu manifesto? Eu manifesto o mistério do Deus que criou todas as coisas. Manifestar significa trazer à luz. Você chega nas trevas. A Bíblia diz que o Deus desse século cega o entendimento dos incrédulos. Aí Deus, nas trevas, lembra? Ele nos libertou do império das trevas. Colossenses 1, versículo 13. Ele nos libertou do império das trevas. O que é isso? Paulo, com o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, prega o evangelho, irmãos, e o evangelho dissipa as trevas. Por isso que ele é chamado de dunamis, poder. Quando você prega o evangelho na sua casa, quando você prega o evangelho no seu trabalho, na rua, onde você estiver pregando o evangelho, é lá que Deus manifesta o discernimento, o mistério oculto nos séculos passados. Ou seja, irmãos, as trevas se dissipam com o evangelho sendo pregado e anunciado. Por quê? Porque esse evangelho é o evangelho do Deus que fez todas as coisas. Todas as coisas foram feitas por Ele. Por isso o seu evangelho tem o poder que tem. Amém, gente? Ok. Então, versículo 8 e versículo 9, Paulo diz que essa graça concedida foi para que ele pregasse as riquezas do evangelho, das insondáveis, pregasse o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e que também manifestasse o mistério que estiver oculto do Deus que fez todas as coisas. E aí Paulo diz no versículo 10, gente, por que tudo isso foi feito e ainda é feito? O evangelho é o mesmo, o evangelho tem o mesmo poder, ele continua operando. Quando Paulo prega, quando nós pregamos o que Paulo pregava e ensinamos o que Paulo ensinava, essas mesmas coisas são produzidas no nosso meio. E o que acontece no nosso meio? Paulo diz assim, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Multiforme sabedoria de Deus. Essa palavra fala de um tapete de várias as cores, colorido. Entende? Multiforme sabedoria de Deus. Isso é importante a gente entender. Porque quando a igreja realiza isso que Paulo está ensinando, ou ela vive isso que é a mistura de povos, entende? De preto, de branco, de rico, de pobre, de índio, de judeu, de gentil. O evangelho produz isso, junta todos esses povos, porque esses povos agora creem em Cristo, é a igreja, é o corpo de Cristo. Aí, principados e potestades estão assistindo o quê? A multiforme sabedoria de Deus, porque ninguém junta tanta gente diferente, nada nem ninguém no mundo tem a capacidade de juntar povos tão diferentes, mas Deus tem. O evangelho tem, o evangelho junta, o evangelho pode. E principados e potestades olham e dizem assim, mas rapaz, eles ficam olhando e vendo a sabedoria de Deus. Exercida como? Deus juntou norte e sul. Sabia que o povinho aí, vizinho nosso, não quer saber da gente? Menosprezam. Estados brasileiros
não quer negócio com pessoas de certos estados. Isso acontece, gente. É um absurdo. Mas eu viajei por esse Brasil, em missões, várias viagens missionárias, irmãos. E eu conheço irmãos abençoados demais, em vários estados, que Deus uniu em Cristo Jesus. É isso que Paulo está dizendo. Segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. No versículo 11 é muito importante, porque Paulo disse que tudo isso que estava acontecendo, de gentios se tornarem a igreja de Deus, foi por causa de um propósito. Ou seja, Paulo continua falando do início das coisas, ele continua na mesma linha de raciocínio como começou. Deus escolheu, Deus salvou, Deus selou um povo, foi segundo a sua vontade, foi segundo o seu propósito. Pegou? Foi segundo o seu propósito. Estava dentro do propósito de Deus, do plano de Deus. Escuta, Deus incluiu você. Você foi encontrado em Açu simplesmente porque estava dentro do propósito daquele que estabeleceu em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus, Deus sabia que nós estaríamos hoje aqui, nesse lugar. É segundo um propósito daquele que estabeleceu. Não tem nada mais claro, gente. Está muito claro. Pastor, por que eu estou aqui ouvindo o senhor pregar? Porque Deus estabeleceu. Porque Deus concedeu graça. Porque Deus escolheu, porque Deus predestinou, porque Deus operou. Onde é que eu entro? Em lugar nenhum. Mas arranja um lugar, tá bom, vou arranjar. Efésios 2:10. Seu lugar é aquele, meu lugar é aquele. O que é que diz lá? Criados em Cristo Jesus para as boas obras, preparadas antes da fundação do mundo. Esse é o seu lugar. Deus preparou essa cadeira para você sentar aqui hoje, dia 9/3/23, na cidade do Açu, às 8h48. Paulo está dizendo, ele estabeleceu. Gente, quando ele diz que é prisioneiro de Cristo, ele está reconhecendo a soberania de Deus. Quando ele diz que Deus estabeleceu para que fosse assim, para que pela multiforme sabedoria de Deus se tornasse manifesto de principados e potestades, foi Deus que fez assim. Para que até principados e potestades soubessem, enxergassem, entendessem sobre a sabedoria de Deus, pela igreja. Versículo 12. Pelo qual temos ousadia. Aí aqui é que é bom, aqui é o presente para você levar, é a cereja do bolo. Ora, eu não era judeu, eu não tinha, aqui para mim, entre aspas, pensando com a mente judaica, eu não tinha, como gentil, não tinha as promessas da aliança feita com Abraão. As promessas de Abraão não chegavam a mim sem compreensão do mistério, que era em Cristo, descendente de Abraão. Então, o que acontecia? Lembra que os gentios eram separados pela parede no templo? Era chamado átrios dos gentios e eles não poderiam passar para o lugar dos judeus? Isso. Aí, o que Paulo está dizendo aqui? Lembra que ainda é o mesmo assunto, que é uma continuação? Paulo está dizendo assim, preste atenção. Pelo qual temos ousadia e acesso. Essa é para você ficar radiante de alegria. Você e eu, gentil, agora cristão, temos acesso, mas é com ousadia. Eu tenho acesso à igreja, eu tenho acesso ao céu, eu tenho acesso a Deus, eu sou coparticipante, eu sou co-herdeiro
juntamente com eles. Eu que não valia nada, que era separado, alheios, agora, aleluia, agora é festa. Por quê? Porque o acesso, você tem acesso. Não é Maria, não é José, não é João, é por meio de Jesus. Olha como termina o versículo 11. Estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor, pelo qual, por Jesus, temos a ousadia e acesso com confiança. E é mediante a fé em Jesus. Jesus reconciliou você. Jesus perdoou você. Jesus redimiu você. Jesus salvou você. Jesus é o caminho, a verdade, a vida, o alfa, o ômega, o princípio e o fim, o Criador do céu e da terra. Louvado seja Deus. A água que mata a sede, o pão que desceu do céu, o leão da tribo de Judá. Louvado seja Deus, é Jesus Cristo o nome dele, o meu Senhor, o seu Senhor e Salvador. Louvado seja o Senhor, porque eu tenho acesso. Lembra de Hebreus capítulo 10, versículo 19? Lembra? Tendo, pois, ousadia e intrepidez para entrarmos no Santo dos Santos, por esse novo e vivo caminho. Que caminho foi esse, irmãos? Por Jesus Cristo. Oh, glória! Versículo 13. Versículo 13. Para encerrar, Paulo diz: portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações. Esse portanto, gente, é logo após ter dito algo importante. A causa, as razões pelas quais Paulo está preso, pelas quais ele é quem é, pelos sofrimentos que ele sofre. Porque os Efésios, sabendo que ele é o fundador e apóstolo, e agora sabendo que ele está preso, pode desfalecer. Digo, peraí, como é que pode? Paulo está preso. Aí Paulo disse: não, pelo amor de Deus, eu peço a vocês, não desfaleça por isso. Não se entristeça por isso. Sabe por quê? Não se desfaleçais nas minhas tribulações por vós, pois nisso está a vossa glória. Nisto está a vossa glória. Nisto o quê? Nos sofrimentos que Paulo sofria, nas tribulações, nas dificuldades, das cadeias, ou seja, tudo estava cooperando. Tudo estava cooperando. Lembra de Romanos, capítulo 8, que fala na mesma linguagem de um Deus que planejou, de um Deus que escolheu, que de antemão nos conheceu, e aos que conheceu os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, e aos que predestinou justificou, aos que justificou glorificou, e os que justificou glorificou. Amém? Todas as coisas, versículo 28, porque todas as coisas, sabemos que todas as coisas estão cooperando para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Vamos agradecer ao nosso Deus e Pai. Senhor Deus, Senhor Jesus Cristo, nós agradecemos por Tua santa palavra, que ilumina, que dá entendimento aos simples. Nós sabemos do poder, da eficácia da Sua palavra, que é como espada de dois gumes, que corta, Senhor, juntas, que cortas dos dois lados, que divide juntas e medulas, pensamentos e propósitos de coração. Nós agradecemos porque ela foi ministrada e acreditamos que, mediante o poder operante do Senhor, ela alcance o seu povo e verdadeiramente edifique a sua amada igreja em nome de Jesus Cristo. Te agradecemos por essa oportunidade, por esse privilégio. Leva, Senhor, essa palavra onde o Senhor preparou e abençoa o seu povo em nome de Jesus Cristo. Amém, glória a Deus. Deus é fiel, Deus é bom, não é, gente?
Quero saudar os irmãos que nos acompanham pela internet, que Deus abençoe você com os ensinamentos, que você saiba que Deus está no controle, todas as coisas estão cooperando e que as insondáveis riquezas do Evangelho de Deus lhe seja revelada e que você se alegre com elas, com as insondáveis riquezas do Evangelho de Deus. Em nome de Jesus, Deus abençoe a todos.